O exercício 2 da lista de apoio da semana 4 diz: uma nota Sol da escala musical tem em comum uma frequência 392 Hz. Se a temperatura ambiente é de 15 graus, calcule o comprimento do tubo em que tem essa nota como harmônico fundamental. Se ele foi aberto nas duas extremidades ou se tiver uma extremidade aberta e uma fechada. Bom, é claro que o comprimento de onda ele vai ser fixo, uma vez que a frequência vai ser fixa, né? Obrigatoriamente terá que haver ressonância dessa frequência nesses tubos. O comprimento dos tubos que terá que ser modificado. O comprimento do tubo está diretamente relacionado ao comprimento de onda que causará ressonância. Só que antes disso, a gente precisa calcular o comprimento de onda associado a essa frequência. E antes disso, uma vez que também dependemos da velocidade de propagação dessa onda sonora no meio, a gente precisa calcular a velocidade de propagação. Uma onda sonora, a gente pode calcular a velocidade de propagação sabendo o módulo de elasticidade do gás, né, ou do meio, dividido pela densidade do gás. No caso de um gás perfeito, que é o que o exercício está pedindo para a gente assumir, essa equação pode ser reescrita dessa forma. Então, uma constante γ vezes a constante dos gases, vezes a temperatura absoluta, dividido pela massa molar. Então, substituindo pelos valores que o exercício forneceu, temos que a velocidade de propagação será igual a γ, que é 1,4, vezes R, que é 8,314, vezes a temperatura absoluta. Lembrando que a partir da temperatura em graus Celsius para a temperatura em Kelvin é só somar 273,15. Então teremos 288,15 como temperatura. Dividida pela massa, que é 29 vezes 10 a menos 29 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. O exercício tinha fornecido em gramas por mol e precisei converter para unidades do sistema internacional, que é quilogramas por mol. Então, velocidade, fazendo essas continhas, será de 340,1 metros por segundo. Bom, agora que a gente tem a velocidade de propagação, a gente consegue descobrir qual é o comprimento de onda associado a essa frequência. Então, isolando o comprimento de onda, vai ser a velocidade de propagação, que é 340,1 metros por segundo, dividido pela frequência, que é 392 Hz. Isso dará 0,868 metros. Bom, agora que eu tenho o comprimento de onda, eu tenho que ver qual é o comprimento necessário dos tubos, com as duas extremidades abertas, ou só com uma extremidade aberta, de maneira que haja ressonância com esse comprimento de onda, né, no modo fundamental. Então, analisando primeiramente o tubo com as duas extremidades abertas. Onde há a extremidade aberta, não pode haver um nó, que, sendo um nó, uma posição
onde não há oscilação. Tá? Então, a oscilação acontece dessa maneira. Isso significa que, no modo fundamental, eu conseguirei, num determinado tubo, colocar um comprimento de onda que tenha 2 vezes o comprimento do tubo. Por isso que essa relação. Então, se o comprimento de onda for igual a 0,868, isolando o comprimento do tubo, será igual a 0,434 metros. Então um tubo de 43,4 centímetros conseguirá comportar, no modo fundamental de ressonância, um comprimento de onda igual a 2 vezes o comprimento do tubo. Porque percebam que aqui eu tenho metade de um comprimento de onda. E esse é o modo fundamental. Já num tubo que tenha uma extremidade fechada, onde há uma extremidade fechada, obrigatoriamente vai ter um nó. E onde tem uma extremidade aberta, obrigatoriamente vai ter o que a gente chama de antinó, que é onde a amplitude de oscilação é máxima, porque não há impedimentos, né, para essa propagação se expandir. Então, nesse caso, o comprimento de onda no modo fundamental tem que ser 4 vezes o comprimento do tubo. Então, como no nosso caso o comprimento de onda é fixo, então será o comprimento de onda 0,868 dividido por 4. Então, o comprimento do tubo com uma extremidade fechada terá que ser igual a 0,217 metros. Tudo bem? Próximo passo. Ele diz: a menor razão entre as frequências sucessivas da escala temperada, que eu não faço ideia que seja, que chama de semitom, é raiz 12ª de 2. Ou seja, essa diferença entre frequências a gente pode representar sobre F0, que ele fala a razão entre frequências sucessivas, ou notas sucessivas, melhor dizendo. Essa razão será raiz 12ª de 2. Se a temperatura... que a variação de temperatura a partir de 15 graus Celsius fará que o harmônico fundamental desses tubos aumente em um semitom, que é justamente essa variação. Desconsidere a dilatação térmica dos tubos. Lembrando da fórmula que a gente tinha usado no item anterior, eu tenho que a velocidade é igual a raiz quadrada de gama vezes R vezes T dividido por M. Reescrevendo essa equação, só que jogando a raiz quadrada para o outro lado, velocidade ao quadrado será igual a gama R vezes T dividido por M.
Velocidade é simplesmente o comprimento de onda vezes a frequência ao quadrado, igual gama vezes R vezes T dividido por M. Então percebam, olhando para a frequência e para a temperatura. Se alterar qualquer alteração que haja na temperatura, a frequência irá variar com o quadrado. Tudo bem? Lembre-se que isso aqui é uma igualdade, então qualquer variação deste lado necessitará uma variação deste lado para manter a igualdade. Então, novamente, variando a temperatura, eu teria uma variação da frequência ao quadrado. Então a gente pode escrever essa relação dessa maneira. Uma variação da temperatura fará com que haja uma variação da frequência ao quadrado. Então, reescrevendo com a informação, essa relação com a informação que a gente tem, eu já sei essa variação da frequência. Então, raiz 12ª de 2 ao quadrado é igual a T sobre T0. Essa é a relação entre a variação das temperaturas. T0 eu tenho, que é a temperatura inicial, 15 graus, só que eu tenho que usar em temperatura absoluta. Então, a temperatura, que vai ser a temperatura final, é igual a T0, que é 288,15, vezes. A gente pode fazer isso diretamente na calculadora, né? Mas para facilitar um pouco, raiz 12ª de 2 pode ser escrita dessa maneira. E isso ao quadrado. Se vocês não se lembram por que eu posso fazer isso, é só se lembrar de que 4 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Normalmente a gente não coloca esse índice aqui, mas uma raiz quadrada normalmente tem índice 2. O que a gente fez aqui é uma raiz 12ª de 2. Então por isso que eu pude fazer essa troca, digamos assim. Então, finalizando o exercício, fazendo isso na calculadora para facilitar. 288,15 vezes 1,122. Temperatura, então, igual a 323,44 Kelvin. Mas essa não é a resposta final. Eu sei que essa é a temperatura final. A temperatura inicial era 288,15. Aumentei a temperatura até chegar nessa temperatura. Isso causou a variação de temperatura necessária para que houvesse uma mudança da frequência, por conta da variação da velocidade de propagação naquele meio. O que eu preciso fazer agora é simplesmente calcular ΔT, que é o que o exercício perguntou. Ele quer saber qual é a variação de temperatura.
Então vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. 323,44 menos 288,15. E dá 35,4 Kelvin. Essa variação em Kelvin é equivalente a uma variação em centímetros, em graus Celsius. Claro que uma temperatura em Kelvin não é igual a uma temperatura em graus Celsius, mas a variação de temperatura são equivalentes entre essas duas unidades. Tudo bem? Então, esse exercício está encerrado. A gente se encontra no próximo vídeo.